E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê mais do que especial, porque a gente já vai começar de um jeito totalmente diferente. Vocês que me acompanham todos os dias sabem, eu abro o vídeo, pergunto como vocês estão, passo um resumo e a gente começa. Eu nunca fico pedindo like, compartilhamento nem nada. Se eu pedir é porque tem algo muito diferente. E o vídeo de hoje, de coração, eu peço pra você, compartilhe. Mas compartilhe verdadeiramente, não com pessoas que não acompanham política. O vídeo de hoje é para quem já acompanha, quem já se define como direita. Eu acho que essa pessoa tem que assistir para entender algumas coisinhas, porque eu acho que lidar com fatos reais, concretos, né, falas, imagens, fotos, documentos, dinheiro, é algo muito importante. A gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. Eu achava que o vídeo de hoje eu ia finalmente ter tempo de falar com detalhes sobre a Vaza Toga. Tô achando que eu realmente vou ter que fazer um vídeo só pra falar sobre esse assunto. Tava começando a montar algumas coisas e eu já sabia também que uma parte do vídeo de hoje eu ia acabar falando da repercussão de um comentário do Carlos Bolsonaro de ontem, que foi compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro e que virou notícia aí basicamente em todos os portais de imprensa, e a gente vai começar falando sobre isso. Eu também sabia, eu tinha pra mim, que por conta desse comentário, eu ia puxar uma coisa. Só que eu não lembrava, né, por mais que eu tenha uma boa memória, eu já tinha uma percepção ruim de uma coisa, mas quando eu fui atrás, e eu fui atrás de outras coisas também, eu falei, meu Deus do céu. E a coisa começava a crescer, começava a crescer. Daqui a pouco eu batia na porta do Wilson Center, aquele grupo denunciado pelo Mike Benz do Complexo da Censura, que ajudou no golpe contra Bolsonaro em 2022. Daqui a pouco a coisa crescia, batia no Lema, verdadeiramente no Lema, fotos lado a lado. Falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? E a coisa ia crescendo, diálogos secretos vazados. Eu falei, não tem pra onde correr, o vídeo de hoje vai ter que ser um dossiê. Não tem como a gente não comentar sobre esse assunto. Demissão de pessoas que tentam te vender uma história, que o governo Bolsonaro estava traindo suas pautas, e você vê que a pessoa que estava, né, acusando o Bolsonaro de ser traidor recebeu dinheiro da pessoa que estava sendo demitida. Aí você fala, Pera. A gente vai começar nosso vídeo falando sobre Eduardo, Carlos Bolsonaro. Vocês vão entender como é que tudo começa, e começa porque eu tava assistindo um vídeo ontem e eu vi uma pessoa que me deu um gatilho. A gente vai falar, não dela no primeiro momento. A gente vai abrir para falar de coisinhas a mais. Aí a gente começa. Falemos de dinheiro, temos que falar de dinheiro, o seu bolso, o que te espera. E depois falar, né, de globalistas, Lema, né, direita brasileira, enfim. Fiz uma introdução gigantesca, eu sei, mas vem comigo que hoje é diferente. Ontem de manhã, o Carlos Bolsonaro fez uma postagem e Eduardo Bolsonaro depois, né, repostou. Meio-dia 38 já foi notícia. Acho que pela notícia você entende o teor da postagem. Carlos e Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita agem como ratos e oportunistas. A declaração é feita um dia após o lançamento de pré-candidatura de Zema. Carlos Bolsonaro diz que governadores da direita se comportam como ratos e recebe endosso de Eduardo. Publicação no Twitter, filho de Bolsonaro diz, sem citar nomes, que eles estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e só querem herdar o espólio de Bolsonaro. E para não ficar, né, na notícia da imprensa, vamos na fonte primária, que é o quê? A postagem original. Aqui só vou mostrar, né, no perfil do Eduardo Bolsonaro, ele compartilhando aqui a postagem do Carlos, e tá aqui também, né, com compartilhamento. Essa é a postagem na íntegra. Tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas os fatos todos os dias me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto Bolsonaro está preso, doente, sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia, e os tais direitistas se calam. Porque isso está acontecendo todo dia. Agora que alguns querem ser candidatos, eles começam a falar mal do PT. Não desses problemas. Isso aqui não pode falar. Não colocam de forma espontânea
A destruição dos direitos humanos em pauta que transforma o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda, o que os banqueiros mandam, o que a Faria Lima manda. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo, falam indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica, lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Porque assim, uma coisa fala, não, vou fazer isso, tá? E tu fez o quê? Não fez nada. Ele só fez falar pra imprensa, que é pra agradar o militante de rede social que quer lavar a alma, mas que pouco presta atenção nas ações concretas que não são feitas. Alegam ter feito sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. E a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos. Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. Obviamente eu endosso aqui, mas 200%. Eu acho que até pegou leve. Né? Porque no privado aí todo mundo, acho que pensa, todo mundo não, né? Mas muita gente pensa até pior. Diante aí dessa situação, quando eu tava pensando no Twitter, vi essa fala aqui da Ana Paula Henkel, eu acho que veio muito a calhar. Veja o que ela disse. Vou repetir, tá? Eu vou dizer mais uma vez sobre a normalização da barbárie, porque isso é mais uma barbárie, é mais uma inconstitucionalidade, é mais uma imoralidade, é mais uma ilegalidade. E aí, se o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro seguem fazendo o trabalho que estão fazendo em Washington, mostrando as vísceras do regime brasileiro, e aí, de repente, os americanos começam a receber aqui, não, mas olha só, esses aliados aqui do presidente Bolsonaro, eles estão com a vida normal, tá tudo normal. Um já lançou a candidatura, o outro está num jantar, o outro aqui, o outro ali, o outro dando prêmio pro carrasco do Supremo. Então, vocês precisam se decidir. Então, a normalização da barbárie não dá para a gente aceitar mais. Se nós queremos, no Brasil, ajudar o que Eduardo e Paulo estão fazendo em Washington, um trabalho muito detalhado, com muitas provas, com muitas evidências, com tudo que está acontecendo no Brasil, não dá pra gente fingir tocar a vida normal no Brasil como se nada, tudo estivesse normal. Não dá. Então, mais uma vez, não dá pra gente normalizar a barbárie mais. O julgamento do presidente Bolsonaro, tá vindo aí, né? Mas aí vai pra Câmara e continua a vida normal, o Senado continua a vida normal. Não, agora que a cavalaria está de olho na barbárie no Brasil, na tirania do Brasil, nós temos que expor as vísceras do regime. Exatamente isso, né? O mundo tá olhando pro Brasil e, em vez de mostrar o que tá acontecendo, tem gente que tá fingindo normalidade. Eu vou até comentar logo aqui esse tweet do Saxida, antes de falar uma coisinha, que eu acho que vocês vão entender. Os governadores de oposição precisam interromper suas agendas, ir a Brasília e exigir a votação imediata da anistia. Acho que o Brasil tinha que estar parado já. O Brasil não pode continuar submetido a uma perseguição implacável. É inadmissível que abusos se perpetuem. Já não é possível fingir normalidade diante da situação atual do Brasil. Você já pensou se fosse a mãe de um desses governadores que tivesse sido presa injustamente? E aí já tem mais de ano presa. E aí o vereadorzinho, lá na casa dele, desesperado, porque a mãe dele, depois de mais de um ano presa, ele recebe a notícia que a mãe dele foi espancada.
como é que ele ia estar, né? Mas não é com ele. Mas não é isso que eu ia falar, não. É o seguinte, tem um pessoal que nas últimas horas, em especial o pessoal do Novo, falando assim, não, a gente só tá fazendo isso porque o próprio Bolsonaro falou pra gente que podemos lançar nossa candidatura. Quanto mais candidaturas, melhor. Vamos trazer pra vida real? Quantas vezes talvez você mesmo aí, um pai, mãe, avó, você tava precisando de alguma ajuda? Tava precisando de ajuda? Às vezes tava doente, uma sexta à noite, um sábado à noite, ou você realmente tava precisando de algo sério, mas seu filho, sobrinho, companheiro, marido, mulher, alguém que você gosta, queria fazer alguma coisa. E aí a pessoa tava naquela, né? Aí ela te vê naquele estado e pergunta, e aí? Poxa, tinha marcado pra sair, né? Aí você fala, não, pô, tá de boa, relaxa aí, pode ir. Pode ir, é que não pega nada. Você tá falando algo que você sabe que é a pura mentira, só pra pessoa não ficar preocupada, porque você quer que a pessoa, velho, siga com a vida dela. Gente, olha tudo que tá acontecendo com o Bolsonaro. Aí Bolsonaro vai lá, pega o microfone e fala, se uma coisa acontecer comigo, sigam lutando. Você quer que ele fale o quê? Quer que ele fale o quê? Pare tudo e venha me resgatar? É tipo isso? Até puxar o exemplo, né? Porque o pessoal falando de cultura. Pega aí, sei lá, um acervo gigantesco de diversos filmes. Quantos anos assistiram? O cara vai falar assim, cara, se salva, velho, sabe? Eu tô aqui no meio da artilharia, no meio da trincheira. Tenta você pelo menos se salvar. Aí o cara fala, não, velho. Mas eu não vou sair daqui sem tu, mas de jeito nenhum. Aí o cara fala, capaz de nós dois empacotar. E fala, então vai empacotar os dois. E botar o companheiro nas costas e sair carregando. Você tá entendendo? O caso aí dessa turma é aquele típico adolescente de 12 anos de idade que não consegue olhar, às vezes, pro pai, né? Tendo um piripaque. E eu falo, não, meu filho, vai, eu tô bem. Que você vê que claramente o cara não tá bem. E em vez de você ir lá falar pros seus amiguinhos, falou, galera, eu não vou colar com vocês hoje, não. Eu vou ficar com meu pai. Você vai lá das costas, vai pra balada, dançar funk e arrochar com as menininhas. É tipo isso. Sabe, é assim, é totalmente sem noção. Totalmente sem noção. Não estão nem aí pra nada. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar por causa disso. Dona Zélia, muito obrigado por postar esse vídeo. Eu não tô nem interessado no conteúdo desse vídeo, nem precisa ver. O que me pegou nesse vídeo é que quando a câmera vai passando e passa por esse frame, eu vi esse lindo rosto. E o nosso dossiê aconteceu por causa desse rapaz. Obrigado, Partido Novo, por dar destaque ao Thiago Mitraldi. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, eu tô pronunciando do jeito que escreve. Obrigado por colocarem e dar destaque ao Thiago Mitraldi. Assim as coisas ficam muito mais claras. Mas vamos lá. Quem é Thiago Mitraldi? Bom, antes de falar dele, fui atrás para ver quem mais estava, né? Aí nessa grande festa do senhor Romeu Zema, né? Os grandes nomes do Partido Novo, tem vários. Eu só peguei alguns. Esse daqui a gente vai falar até, talvez, no vídeo de hoje, Fábio Osterman. Mas, esquecendo o Thiago Mitraldi, só para você ver que realmente é ele, tava lá o Léo Siqueira, o deputado que atacou o Eduardo Bolsonaro, quando o Eduardo Bolsonaro foi em novembro para os Estados Unidos, que foi pro Pânico mentir e no dia seguinte foi desmentido pelo Emílio, quando o Emílio recebeu informações corretas. Ele que acusou Flávio Bolsonaro de votar no Flávio Dino, o que é mentira. E, inclusive, quem provou que o Leonardo Siqueira estava mentindo é um vereador do Partido Novo. E você teve também, quase no encerramento, Felipe Dávila. Cara, fazer um encerramento de um evento como esse não é pra qualquer um, né? Você vê que o cara realmente ele tá na mão dele empacotar tudo. E olha qual o tema, da resistência ao protagonismo. Porque o Brasil precisa do novo. Peraí, o novo é a resistência? Não, o novo é cúmplice do regime. Antes de falar do Mitraldi, vamos falar aqui do Felipe Dávila. Hoje é um vídeo principalmente para quem acompanha a política. Se você voltar no tempo, episódio 1670, era um dossiê também, linga solta. Olha quem tá aqui, né? O senhor Romeu Zema. Mas eu falava muito não só da Tabata,
do Lula, do Dirceu, de Bolsonaro, mas o vídeo girava em torno de uma longa entrevista do Felipe Dávila, ex-candidato do Partido Novo, que votou nulo no segundo turno, porque para ele Lula e Bolsonaro são iguais. Olha só, né? Essa é a turma da resistência, a turma que acha que Bolsonaro é igual ao Lula. O Felipe Dávila publicou um livro, entrevistado pelo José Fux. A direita sensata tem de se unir para tirar o PT. Obviamente, vocês não são a direita sensata. Vocês são conhecidos como a direita chucra. Ele deixa bem claro, ó. Aqui, ó. Eu chamo de direita sensata a direita liberal. Mas a gente vai olhar isso aqui com um pouco mais de detalhes, né? Só para mostrar que eu falei a notícia. Mas vamos por partes. Quando essa entrevista foi publicada, peguei algumas coisas da época, né? Resgatei dos meus vídeos, resgatei lá do vídeo, o 1670. Direita sensata, moderada, o teatro das tesouras com nomes fofos, cai quem quer. Quando o Carlos Bolsonaro diz que ele tenta se segurar, ele realmente tenta, né? Porque o Carlos já vem comentando dessa gente há muito tempo. 21 de maio de 2024. Esses adoram deixar o sabonete cair no chão. Os isentões enganam mais quem? Depois do toque do barranco do Dirceu, todos ficaram ouriçados repentinamente. Aí vamos dar uma olhada aí, né, no conteúdo dessa entrevista. O José Fux perguntava para o Felipe Dávila: no seu livro, o senhor exclui o que chama de direita chucra, vocês, o bolsonarismo, desse frentão que deve ser formado pela direita sensata para derrotar a esquerda. Por que a direita chucra não tem espaço nesse grupo? A direita chucra é justamente a direita antiliberal que a gente contesta, né? Realmente eu não suporto o liberal. Ela é igual à esquerda retrógrada. Pronto. Há um denominador comum. Ambos acreditam no nacional-estatismo, que é infelizmente uma crença nossa praticamente desde o tempo do Vargas. Eles acreditam que essa mistura de nacionalismo econômico, que inclusive é a política do Trump, né? Fechamento de economia, protecionismo, subsídio do governo, é o jeito de gerar crescimento da economia. A gente vai falar de subsídio hoje, viu, Felipe Dávila? Vamos ver quem é o pai do subsídio. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Que talvez você tenha que excluir o Romeu Zema, né? Dessa frente ampla. Talvez o Romeu Zema, pela questão de subsídio, pode ser da direita chucra. Falou de dinheiro, tem que falar de Partido Novo. Isso não é verdade. Nós vimos que a partir dos anos 80, o que alavancou o crescimento, levou a redução significativa da miséria, né? Foi o oposto disso. Aí perguntar, na prática, olhando para o quadro político partidário que a gente tem hoje no país, quem seria o grande líder dessa direita sensata? Em 22, a polarização Bolsonaro-Lula praticamente matou o surgimento de novos nomes para a disputa. Agora não. Por quê? Porque tiraram Bolsonaro do jogo. Então o que temos de fazer é trabalhar para unir a direita em torno de um único nome, que não seja Bolsonaro, né? O grande trabalho que nós temos agora é unir esse nome. E, ao meu ver, a melhor forma de promover essa união é em torno de propostas. Como que? A transformação do Brasil numa superpotência global de economia de baixo carbono. Olha a turma SG do Partido Novo, né? A agenda globalista na veia. Essa é a turma do Zema. É importante ter o mínimo denominador comum daquilo que nos une. Nós precisamos disso para o Brasil para vencer a eleição. Agora, independente da visão que se tenha sobre Bolsonaro, não dá para negar sua penetração popular. Até que ponto desses possíveis candidatos que o senhor mencionou, ou algum outro nome que eventualmente surge até 2026, tem força para vencer as eleições sem o apoio de Bolsonaro? Aí aqui tem que trazer o Deltan Dallagnol. É descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. O grupo de Bolsonaro é importante, mas, já viu, mas, hoje, sem ele ser candidato, né, a direita bolsonarista não tem força para eleger um candidato próprio. Ah, é mesmo, é? Vamos dizer que Bolsonaro queria lançar Michelle ou alguém assim. Ela não vai conseguir chegar lá sozinha. Dividir a direita é perder a eleição. Então, é importante essa direita bolsonarista entrar nessa composição com a pauta comum. Ou seja, né, assim, tem que aceitar a pauta de vocês. E por isso o propósito desse livro é unir a direita, né, em torno das ideias dele. Esquecer o que nos divide e focar no que nos une, para tirar o PT do poder. Tá vendo? É o antipetismo. Isso é ser antipetista. A grande vantagem de estar na oposição hoje é que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é retomar o governo. Pai, não é só isso não, viu? Eu tenho outros objetivos também, como garantir a liberdade, acabar com a perseguição, acabar com os inquéritos intermináveis, que pro Felipe Dávila tá de boa. Inclusive, o Felipe Dávila nunca vai ser perseguido. Ele, aí da família do Abílio Diniz, tu acha que bilionário é perseguido nesse país? Bilionário manda. Deve ser amigo pessoal do Lema, né? Que a gente vai falar do Lema já já.
Como eu disse, se a direita estiver dividida na eleição, nós vamos manter o PT no poder. E é isso que a direita não quer. Nem a direita bolsonarista, nem a direita que eu chamo de direita sensata, direita liberal. Há uma máxima segundo a qual essa direita liberal que o senhor menciona caberia numa Kombi. Será que esse grupo tem um discurso popular para conquistar os eleitores e ganhar uma eleição para presidente no Brasil? Bom, essa Kombi cresceu, né? Virou um bondão. Foi? As últimas pesquisas mostram que a maioria da população hoje é de direita, de centro-direita e de centro. O que nós precisamos é aprender com a narrativa populista a se conectar mais com as pessoas. E o Zema vem fazendo isso, né? Ele que ficou calado todo este tempo, o Zema que deu 2 entrevistas, uma para Globo, uma para o Estadão, e que sequer soube falar se Bolsonaro era alvo de perseguição, e disse, não, no meu ver, quem não deve não teme, tem que ser investigado mesmo. Realmente, agora o Zema mudou, que é pra quê? É pra ser populista, né? Porque agora é eleição. Agora entrou no modo candidato. As soluções corretas estão nessa pauta. Do que eu chamo de direita democrática. Se há uma coisa que a direita democrática não aprendeu, é se comunicar com as pessoas. A democrática. Vocês não são a direita democrática. A direita democrática não sabe. Vocês que sabem comunicar com as pessoas, ok. Vocês não fazem parte da democrática. Então vocês são antidemocráticos. Vocês são golpistas. Acho que a gente avançou muito nos últimos anos e que essa direita sensata está cada vez mais ocupando os espaços do poder. Do poder eu não sei. Mas dos veículos de imprensa da direita, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Bradock, Fio Diário, vixe Maria! Só tem candidato do Novo. Hoje é dia de chutar o pau da barraca. Não faço nenhuma questão de ir lá. Tu acha que eu quero ser amigo do Jairo Leal, o verdadeiro dono da Oeste? Tu acha que eu quero ser amigo do... Eu não vou xingar pra não ser processado, mas imagine que eu ia falar do Manuel, dono da Bradock. O Superman eu já perdi também a esperança, né? Superman se cega por que quer. Mas eu acho que é gente boa. Só acho que é bobinho. Não faço questão. Gazeta realmente não tem que falar nada mais. Nesse bonde da direita sensata que o senhor propõe, há espaço também para as forças de centro e de centro-esquerda? Não tem espaço para vocês, mas cabem às pessoas sensatas da esquerda e da direita. O ponto principal, mais uma vez, é o seguinte, o que nos une. E o que une essa direita sensata é a necessidade imperiosa de vencer as eleições de 26 e tirar o PT do poder. É fora PT. Pronto, tá vendo aí? Se você for antipetista de esquerda, cole comigo. Eu digo no livro que tem uma esquerda inteligente. Que era qual? A antiga esquerda do PSDB, do FHC. Meu Deus do céu, eu amo isso. Ele quebrou o monopólio da Petrobras, fez a privatização das telecomunicações da Vale e começou um problema importante de reforma nos anos 90. A gente falou isso nessa semana, dossiê histórico, né? O pai da perestroika brasileira. O pai da destruição nacional. Tem exemplo pior? O grande membro do diálogo interamericano, alçado ao poder pela Fundação Ford, dinheiro enfiado pelo Peter Bell, fundou o Sebrap com Celso Laffer, na raiz das famílias golpistas do Brasil. Meu Deus do céu, esse é o exemplo do Felipe Dávila. Mas vamos falar de quem realmente importa. Aqui é só pra gente começar, pra já começar a gritaria já. Thiago Mitraldi. Quem é? De onde veio esse rapaz? E por que te chamou tanto a minha atenção? Bom, isso aqui foi uma coisa que eu postei ontem. Eduardo Bolsonaro até chegou a compartilhar, né? Como você pode ver. Eu falei o seguinte, por que Zema colocou em cima do palco e deu amplo destaque para o Thiago Mitraldi durante o lançamento de sua candidatura? Como a direita pode ter tanto trouxa, doido pra tomar um pé na bunda e chorar porque foi traído? Esse vídeo tem 2 anos, canal My News. Thiago Mitraldi, o Partido Novo jamais apoiou ou apoiará Bolsonaro. E aí? E aí, Chiquini? Jeffrey Chiquini, Sebastião Coelho. E aí? Até quando vão meter o argumento, eu não sabia disso? Tá feio, né? Tá feio. Aí eu vou pegar mais umas notícias. Mas aqui a gente tá começando pelas leves. Candidato a vice pelo Novo contraria a ala bolsonarista e irá votar nulo. Foi vice do Dávila, votou nulo, concedeu entrevista pro blog do Noblar. Aí você vê, né? E o senhor tem seu voto definido? Fez sua escolha? Ele não é que ele votou nulo em 2022, não.
Vou repetir o voto de 2018 e votarei nulo. Anulou o voto em Bolsonaro em 2018, anulou o voto em Bolsonaro em 2022. Né? Mas essa é a turma que é da resistência, que vai salvar o país. E aí, Chiquini, como é que tu aceitou, Chiquini, dividir o palco, irmão? Tu que é o brabo, tu que não baixa a cabeça nem pra Alexandre de Moraes. Rapaz, a coleirinha do Deltan, tu não vestiu não, né? Tu não me diz isso. Tiago Mitraldi declara apoio ao impeachment de Bolsonaro. Eita, e agora, rapaz, que tem a foto dele? Cadê a Carol Esponza, do portal Cláudio Dantas? O Cláudio Dantas é o portal oficial do Novo. Cadê? Pra falar que não, que era na época do Amoedo. Uai, aqui já era o Eduardo Ribeiro, hein? E aí, rapaz? Eita, rapaz. Eita. Eita. Bolsonaro agora fala abertamente em descumprir decisões do Supremo. Data 8 de junho de 22. Seu discurso revela o desespero. Por piores que sejam algumas decisões do Supremo, o remédio estará sempre na Constituição, jamais na força. Em uma coisa, Bolsonaro está certo. Esse tempo já não é mais dele. Acelera, Partido Novo. 31 de março de 2021. Postagem minha, né? Envelheceu bem. Olha aí o Mitraldi. Renova BR, Raps, Lema. Eita, já começamos a falar do Lema, né? Livres, junto com o guitarrista Van Halen. Tô falando do Marcel Van Hatten, né? Confia no Novo que vai dar certo. O que é que Van Hatten e Mitraldi faziam em 30 de março de 2021? Eu e Marcel Van Hatten protocolamos hoje requerimento para a convocação do novo ministro da Defesa, Braga Neto, à Câmara. É preciso entender porque a troca no Ministério levou à saída dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas são instituições de Estado, não de governo. Pronto. Bolsonaro não pode nem trocar os seus ministros, coisa. O cara é que... Não. Não pode. Vai convocar, tem que se explicar para mim, que eu sou do Partido Novo, eu sou o brabo. Aí você fala, mas qual o papel desse cara aí? Bom, segundo o fator, pra gente começar a falar aqui de dinheiro, achei essa notícia agora, ó, 23 de julho de 2025. Tiago Mitraldi, um dos coordenadores da pré-campanha de Zema Palácio do Planalto. Eita, rapaz! Então parece que ele tem força no partido, né? Pô, o cara foi vice-presidente, né? Candidato. Só voltar aqui no meu tweet, né? Veja que eu falo, ó, Lema Livres. Falar do Livre já, né? Renova BR, né? Ele era membro disso tudo. Essa matéria fala assim, né? A vaga aberta na pré-campanha de Zema ao Planalto. A mensagem encaminhada por Mitraldi em grupo do Movimento Livres. Opa! A turma do Zema tá procurando gente para trabalhar dentro do Livres? Chamou a atenção de interlocutores do meio político pela forma incomum de recrutamento para uma função estratégica em uma pré-campanha presidencial. Realmente, né? Mas não me chama atenção não, pra mim é normal. Quem conhece o Mitraldi sabe por que ele foi falar com Livres. E aí eu continuei pesquisando as coisinhas, né? Aí, dá uma pausa aqui. Que a gente vai falar do Mitraldi já. Pra gente falar do Mitraldi, porque eu não posso mostrar agora, senão fica muito óbvio. A gente tem que ir construindo a coisinha aos pouquinhos. Antes de a gente falar de quem dá dinheiro pra quem, a gente tem que ir construindo devagarzinho. Igual mineiro, né? Come quieto. 16 de junho de 2023. Lei do governo Bolsonaro impede Zema de conceder benefício a locadoras. Você viu que aqui o Felipe Dávila, ele reclama de quem dá subsídio, né? De quem dá benefício, né? Falou que essa coisa de direita é chucra. Ó o Zema. A atuação do governo Zema em favor da aprovação na Assembleia Legislativa de Minas da lei que reduz a alíquota de PVA de locadoras de veículos quando elas revendem seus automóveis pode colocar o Estado na mira do Ministério Público de Minas e do Tribunal de Contas. Isso porque a medida patrocinada pelo governador altera a lei atual para conceder ao setor um benefício fiscal, prática proibida quando a despesa corrente do governo é superior a 95% das receitas correntes. Veja que essa turma fala, né, de, não, austeridade fiscal, responsabilidade fiscal, corte de gasto. Tem uma lei que é o seguinte, ó, irmão, se tu já gasta
95% do que tu ganha, tu não pode aumentar, tu não pode dar benefício. Tu não pode dar benefício. Essa lei foi criada onde? No governo do Bolsonaro, né? A direita chucra. A Zema queria dar um signal no Bolsonaro. Ah, Zema, eu adoro liberalismo. De acordo com o último balanço orçamentário divulgado pelo governo mineiro, o estado fechou o primeiro bimestre com a previsão atualizada de receita corrente anual de 93,5 bilhões, ante uma despesa corrente de 91,3. A proibição de conceder ampliar incentivos de natureza tributária está em vigor desde 2021 por meio de uma PEC, aprovada e promulgada durante o governo Bolsonaro. Apesar da restrição, a concessão do benefício às locadoras foi aprovada na tarde desta quarta na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da LMG e deve ser levada para votação no plenário hoje em segundo turno. E o que aconteceu? Foi aprovada. Tá ali, ó. Zema sanciona a lei que muda a cobrança do IPVA de locadoras em caso de revenda de veículos. Oposição alega perda de 1 bilhão. O cara aí que fala de responsabilidade fiscal, isso aqui parece irresponsável, viu, Zema? E assim, por que não baratear o IPVA de todo mundo? Por que só das locadoras, Zema? Pra mim não tem. É difícil de entender. Pra mim é difícil de entender. Aí, olha o que fica pior. Romeu Zema, liberal meu. É o que eu falo pra vocês, gente. Todo mundo que fala de austeridade fiscal, responsabilidade fiscal, traduza para, ele vai cortar seu benefício social, ele vai cortar programa do governo que lhe atende para dar dinheiro para banqueiro. 2 meses após benefícios bilionários a locadoras, Zema propõe aumento de imposto para cerveja e smartphone. Se você é bilionário, dono de locadora, você tem desconto. Se você é pobre lascado, quer tomar uma cervejinha, receba o Partido Novo dentro de você. Mas vamos falar da locadora? Zema diz não ter cobrado imposto da Localiza por temer insegurança jurídica. Isso aí, o tempo foi passando, sabe? Anos. Né? Relevou pro TCU até falar que tem que pagar. Aí você vê que essa mudança aí de PVA, né? Mas olha o que essa notícia dizia. A omissão na cobrança é motivo de polêmica no Estado porque beneficiou o grupo Localiza, controlado pela família do empresário Salim Matar. Sócios da empresa bancaram 28% dos gastos eleitorais de Zema na campanha de 22. Zema! Como é que você age irresponsavelmente em termos fiscais e abre margem para as pessoas falarem que você está ajudando quem lhe financia, Zema? Você não entende de narrativas? Nós sabemos que você é honesto, nós sabemos que você jamais ajudaria um amigo e um financiador. Não faça isso, Zema, mas tem que ser esperto, irmão. Falta ali um marqueteiro. Ou talvez falta alguém que coloque uma coleirinha nos jornais da direita para não falar sobre isso. Porque o seu voto tá na direita. Ah, meu Deus! E o Thiago Mitraldi, hein? Bom, olha isso aqui. Quando Salim Matar saiu do governo, assim como foi a saída do Moro e tudo mais, os liberais sempre tentavam derrubar o governo Bolsonaro. E lá estava Thiago Mitraldi, 11 de agosto de 2020, dia do estudante. A agenda liberal segue o mesmo caminho da agenda anticorrupção. Quem acredita em país com menos Estado, com menos corrupção, vê que não tem espaço neste governo com esse presidente. Bolsonaro não luta contra a corrupção. Obrigado, Ebel e Salim, por todo o empenho. Aí eu perguntava, ó data, 12 de agosto de 2020. Será que os 100 mil reais que Salim Matar deu para Thiago Mitraldi ajudou nesse tweet? Mitraldi do Livres. Grupo que, aqui já deu um spoiler, tentou caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Renova Raps e recebeu uma boa ajuda para a campanha do Rubens Menin, dono da CNN. Será que o Rubens Menin vai aparecer no contexto do Renova BR? Não sei. Talvez. Sim, né? Óbvio. Confia no pai. A saída de Salim Matar não é crise no governo. Avisei mais cedo. Olha lá, ó. 100 mil. Aqui é o print oficial, né, do site TSE. Eu adoro responsabilidade. Falou responsabilidade fiscal, pode meter na cela. Mete na cela. Vá por mim e jogue a chave fora. Falou austeridade fiscal, jogue numa cela. E tranque e jogue a chave fora. Eu tô sempre... Eu tô assim, o GPT é o meu gabinete do ódio agora.
tudo, eu vou lá perguntar agora. Eu vi essa PEC, né? Fiquei interessado. Essa história que o Bolsonaro fez para conter gastos. Ô, GPT, podia me falar aí, irmão, da PEC 109, aprovada no governo Bolsonaro para barrar ampliação de benefícios fiscais? Ele falou, ó, essa PEC aí, pô, foi aprovada em 2021, durante o governo Bolsonaro, visava estabelecer medidas de ajuste fiscal para enfrentar a crise econômica gerada pelo Fica em Casa. Uma das principais inovações foi a introdução de mecanismos para limitar os gastos tributários, ou seja, renúncias fiscais, com o objetivo de controlar o crescimento dessas despesas e promover um maior equilíbrio fiscal. Aí tava lá, né? Objetivos principais: limitação de gastos tributários. Estabelecer um cronograma para a redução das renúncias fiscais da União, com o objetivo de limitá-las a 2% do PIB até 2030. Essa medida buscava controlar o crescimento de isenção e incentivos, concedidos sem avaliação de impacto. O cara dá dinheiro sem nem saber qual vai ser o impacto disso. É aquela típica lei, né? Aquela típica regrinha que surge porque algum grupo tem um lobby muito forte. E lá vai Bolsonaro, ó, e meter a tesoura. Esse Bolsonaro é um miserável, viu? Não quer deixar milionário ficar bilionário. Gatilhos fiscais. Introduziu mecanismos que restringem a concessão de benefícios fiscais, criação de cargos e aumento de despesas. Quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95% dos estados, né, Distrito Federal e municípios, que aí é a questão que eu estava comentando na matéria da UOL. Aí eu perguntava, na sequência, ô GPT, controlar benefícios fiscais é um bom método para combater o gasto excessivo? Te pergunto porque eu escuto os governadores democráticos falando de austeridade fiscal, corte de gastos, mas sinto que nenhum deles está disposto a ir para cima do grande empresariado, que é quem mais recebe benefícios. Estou errado em achar que, se eleitos, os governadores democráticos vão passar tesoura nas contas públicas mirando nos mais pobres, pois estes não têm força de lobby? Você está enxergando uma dinâmica bastante realista do que acontece em muitos governos. Vou detalhar. Aí ele fala, né? Controlar benefícios fiscais com método de contenção de gastos. Aqui está a resposta completa. Ele diz, ó, quem recebe os benefícios? No Brasil, grande parte dos benefícios fiscais vai para grandes empresas ou setores específicos, não para os mais pobres. Avaliação de impacto. Apenas limitar os benefícios não garante economia real, se não houver avaliação das denúncias são realmente ineficientes ou distorcem o mercado. Sem transparência, é fácil contar nas regras e continuar concedendo benefício. Portanto, sim, é um instrumento válido para reduzir gastos, mas apenas se usar de forma técnica e imparcial. Questão do lobby e das prioridades políticas. Você tem razão em desconfiar da retórica de austeridade fiscal de certos políticos. Historicamente, muitas vezes, cortes acontecem sobre programas sociais ou salários públicos, porque são mais visíveis e politicamente aceitáveis. Corta do pobre. Pobre não liga. Pobre liga, mas não tem lobby. Grandes empresas têm mais força política e lobby. Elas podem pressionar por manutenção ou ampliação de benefícios fiscais, enquanto a população mais pobre dificilmente tem voz semelhante. Lembra da taxa das blusinhas? Teve alguma matéria na imprensa falando que era ruim pro povo? Agora, quando teve o do IOF, que além do pobre pagar, o rico também pagava, aí foi crise. Foi banqueiro dando entrevista na Globo News. É assim que funciona. Conclusão. O seu ceticismo é justificado. Políticos que falam em austeridade raramente atacam os interesses dos mais poderosos. Cortes seletivos que miram apenas nos mais vulneráveis reforçam desigualdades enquanto benefícios para grandes empresas podem continuar intactos. Para realmente controlar gastos e promover justiça fiscal, seria necessário enfrentar os grandes beneficiários de incentivos, algo que politicamente é muito mais difícil. Aí eu falava, né? Os governadores democráticos, que são pré-candidatos à presidência, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, eles já foram para cima dos poderosos? Ou os cortes de gastos do governo deles são em cima dos programas sociais e dos salários públicos? Me traga dados concretos. Aí ele fala, você está correto em sua percepção. Muitos governadores que se autodenominam democráticos têm adotado políticas de austeridade fiscal que frequentemente impactam mais os programas sociais e os servidores públicos do que os grandes beneficiários de incentivos fiscais. Aí ele estava lá, né? O Zema cortou 26,1 bi, né? No seu corte, no orçamento estadual, com despesa com o pessoal, encargo social, emendas parlamentares, dívida pública. Aí fala, né? Tá aqui, reforma administrativa, reduzir benefícios dos servidores, como quinquênios, ajuda de custo, né? Corta do servidor para poder ter renúncia fiscal para locadora, né? Tá, meu Deus, a locadora de carro, vá para Minas e tem uma locadora de carro.
Aí Caiado cortou 2 bi, né? Aí você vai olhar em gastos não essenciais. Despesas como diárias, passagens, eventos, serviços terceirizados, mas nada de ir pra cima de bilionário. Nada de ir pra cima dos poderosos, né? Redução de contrato, né? Não toca nas renúncias fiscais. Não mexe no dinheiro da elite. Aí tá lá o Tarcísio, Carlos, eu nem sabia qual é o nome do ratinho. Descobri agora que é Carlos. Carlos Massa Ratinho Júnior. É dado leite, tá lá, né? O que cada um fez. Ficou até duplicado. Esse aqui, era pra vir só esse aqui com a conclusão, né? As ações dos governadores mencionados indicam uma tendência de cortes em áreas que afetam diretamente os mais vulneráveis, como programas sociais, servidores públicos, enquanto os grandes beneficiários de incentivos fiscais frequentemente permanecem intocados. Isso levanta questões sobre a real disposição desses governadores em enfrentar os interesses do grande empresariado e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos. Aí, como o Mitraldi falou, né, que quem quer reduzir o tamanho de Estado e tudo mais não tem espaço no governo Bolsonaro, eu fui perguntar, né? Pra ver se o ChatGPT ia me deixar, pra ver se o Jair ia me deixar na mão. Aí eu fiquei até com medo, né? Eu falei, ô GPT, ou seja, né? Nenhum deles fez nada contra os poderosos e grupos que possuem forte lobby, né? Algum deles tomou medidas que cortaram o benefício dos banqueiros. Nem lembrei disso. Ainda teve essa pergunta. A próxima que é a do Jair, né? Tá ali, e Bolsonaro, calma. Aí ele fala assim, né? Exatamente, rapaz. Todos esses governadores que são pré-candidatos, Zé Macaé, Tarcísio, Ratinho e Eduardo Leite, implementaram cortes em programas sociais, despesas de custeio do governo e direitos dos servidores públicos. Não há registro de medidas significativas que tenham atingido grandes grupos empresariais ou bancos, benefícios fiscais e incentivos a grandes empresas e setores com forte lobby praticamente continuaram intactos. Nenhum deles foi para cima dos poderosos de forma concreta. E aí eu perguntei, e Bolsonaro, velho? Esse conseguiu incomodar um pouco a elite brasileira, né? Diz que sim. Diz que sim, GPT. Diz que eu tô certo em defender esse homem. Sim. Ah, tá. Sim, né? Nesse ponto, Bolsonaro teve um perfil um pouco diferente. E aí citou exatamente a PEC, né? A 109. Buscava controlar os benefícios fiscais e gastos tributários. Se implementada plenamente, poderia reduzir privilégios concedidos a grandes empresas, setores específicos e grupos com lobby forte. Durante seu governo, houve tentativas de limitar certos incentivos concedidos a setores privados. Tentou, mas a implementação foi parcial e limitada pela resistência política. Então, assim, não foi por falta de vontade. O louco do Bolsonaro, o maluco do Bolsonaro, foi lá brigar. Brigou. Avançou. Não muito, mas avançou. Encontrou resistência política. Mas agora o Zema vai salvar o país. Ah, o Zema vai. Impacto real. Apesar de propor medidas que poderiam afetar a elite, o alcance foi restrito. Grandes grupos empresariais conseguiram manter boa parte dos benefícios fiscais via lobby e negociações. No entanto, o discurso de Bolsonaro e a assinatura de leis como a PEC 109 geraram algum desconforto na elite econômica e política porque indicavam a intenção de impor limites mais rígidos às renúncias fiscais. Comparação com governadores democráticos. Enquanto os governadores pré-candidatos ao Planalto cortaram principalmente programas sociais e salários públicos, Bolsonaro tentou, mesmo que parcialmente, mexer em privilégios do grande empresariado. Ou seja, em termos de confrontar interesses poderosos, Bolsonaro foi mais ousado. E em vez de cortar do pobre, Bolsonaro foi 600 conto aí do auxílio. Fez o possível e impossível para baratear a gasolina. E olha isso aqui. Eita! O Novo apagou esse tweet, viu? O Novo apagou esse tweet, mas o print é eterno. E eu achei esse print na postagem do Mitraldi, que ele tá reclamando de Bolsonaro, que falou que não ia descumprir, que ia descumprir a ação do Supremo. Olha lá, ó. O subsídio anunciado por Bolsonaro para baixar o preço dos combustíveis é uma máquina populista e eleitoreira. O subsídio de Bolsonaro é pro povo. É no preço da gasolina. É pro povo, é eleitoreira mesmo. É pro povo. É pro povo. Não é pra locadora de carro, é pro povo. É o povo que compra a gasolina. Receba. Esse é o Partido Novo. As coisas não mudam em 2 anos.
Eduardo Ribeiro já era presidente aqui, já tinha pedido impeachment de Bolsonaro. Não caiam na mentira que foi no tempo do Amoedo. Eduardo Ribeiro pediu impeachment de Bolsonaro. É quem comanda o Partido Novo. Até quando vocês vão aceitar que os jornais da direita que vestiram a coleirinha, que eu nem sei mais se é do Deltan, talvez seja do Lema, colocaram que enganam, mentem, omitem informações. A gente não chegou até aqui olhando as coisas de frente, batendo de frente sem vergonha? Ah! Vocês mexeram no Jair, irmão. Aí eu fico louco. Pode chamar o que for, pode me xingar, pode falar que eu passo pano, pode me chamar de idólatra. Vocês foram mexer com o Jair. Aí vai dar ruim. Mas tá ali, né? Divide a conta entre todos, inclusive quem não usa carro. Mas então, velho, quem não usa carro às vezes está comprando produtos que no Brasil, a maior parte do frete é o quê? É rodoviário, é via caminhão, carro. Então barateia pra todo mundo. Sem corte de gastos, esse dinheiro sairá dos impostos que você paga. Que mano é dinheiro de imposto? O cara tá pagando a mesma quantidade de imposto, Zé Bocó. Não existe combustível grátis. Tá vendo aí, né? Bolsonaro fez milagre, irmão. Bolsonaro lutou contra todos. Bolsonaro teve que lutar contra a união da direita pra tu pagar menos na gasolina. Tu lembra do Zema nessa época? O Zema aí, Brasil primeiro, que copiou lá até o slogan do Trump. Cadê o Zema nessa época? Pra nos apoiar aí pra baratear a gasolina. Mas vamos voltar a falar do Thiago Mitraldi. Eu não queria ser conspiracionista, mas a coisa vai crescendo, né? Eu fui lá pesquisar, eu achei isso daqui, né? Sabe aquela certeza que você fala assim, rapaz, esse maluco aí deve ser, velho. Você é amigo do Lema? Esse maluco aí deve ser globalista, velho. Dito certo. Olha lá no Wilson Center. Inclusive no Brasil Institute, que a gente comentou nos vídeos na última semana, né? Denúncias aí há muito tempo, inclusive parcerias, né? Com financiamento internacional de pessoas que vocês adoram, tipo Soros, a CIA, NED, o SEID. Entrevista com Mitraldi, deputado federal e líder do Renova BR, mas não só do Renova. Descobriu informação nova sobre ele. Antes de entrar pra política, esse lindo rapaz, pintado pela imprensa como coordenador da campanha do Zema, ele era diretor executivo da Fundação Estudar. E graças a Deus deixaram esse link. Cliquei no link, fui lá, e eu quero saber da Estudar. O que é que eles defendem? Não. Eu cliquei logo na parte de dinheiro. Quem é que mete dinheiro nessa fundaçãozinha? Quem? E, obviamente, se ele entrou na política em 2018, eu tinha que olhar de 2018 para trás. Então, vamos começar a partir de 2018. Até a gente encontrar o Thiaguinho. Ah, mas antes, né? Wilson Center, só para mostrar isso aqui, né? Eu nunca vi Eduardo Bolsonaro ser entrevistado pelo Wilson Center. O que eu vi foi o Wilson Center tentando derrubar o governo Bolsonaro, né? Dando um golpe de Estado. Mas vamos lá. Fundação Estudar. Quem te financia? Achei, né? Ó, eu adoro esse logo. Esse logo aqui é muito bonito. Fundação Lehman. E esse aqui? Ambev, que também é do Lema, né? Aí tem, né? Alpargatas, que até apareceu na imprensa por agora, né? Alpargatas, não sei. Raizinho do Momento. Itaú. Santander. Benchimol. Aí, 2017. De novo, né? Aí tá lá Stone, Ambev, Lehman, Itaú, Benchimol de novo. Mas bom mesmo é esse aqui, né? Esse é o de 2016. Esse é o de 2016. Aí eu comecei do fim pro começo, porque eu sabia sempre estar no final a pressão de preços. Aí, olha o que eu achei aqui, né? Mantenedores. Não é qualquer tipo de doação. Porque você vê aqui, né? Tem doadores pessoas jurídicas, né? E tem os mantenedores. É quem mantém a chama desse lindo projeto aceso, né? Aí tá o Dedé. Se o Dedé... Eu já gostei. Já falei, eu quero que o Dedé abra, né, uma filial do BTG aqui em Brisbane, me contrate, posso ser o faxineiro, vou ser muito... É o meu sonho de vida. Eu quero trabalhar pro Dedé. Faça isso chegar no Dedé. Eu quero trabalhar pro Dedé. E vai ser minha realização. Pra Bolsonaro eu não trabalho não, mas pro Dedé eu trabalho.
Quero ser faxineiro do Dedé. Mas FM Bev também, né? Do Lema, né? Todo mundo mais. Aí eu fui passando, né? Aí o que eu achei, né? Eu não fui olhar isso nos outros. Eu fui olhar, né? Tem um presidente, tem um conselho, né? O presidente troca. Em determinado momento aí o Thiago Mitraldi foi presidente em determinado momento, né? Como tá ali na Wilson Center. Só que você tem o conselho vitalício. Esses aí jamais serão trocados. Quem? Sucupira, Lema e o Teles. A trinca da Americanas. 3G Capital. Rapaz! Que coisa é essa, rapaz? Americanas. Então, assim, esse grupo é do Lema no final do dia. E quem tá aqui, né? O Thiago Mitraldi. Salve, salve, Thiago Mitraldi. E na página seguinte, olha ele de óculos, né? De suéter. Eu adoro esse povo liberal que veste suéter pra cima da camisa social, né? E o Lema aqui do outro lado, né? Realmente, viu? Maravilhoso. Mas não diz muita coisa, né? Só diz que tava no mesmo grupo. Se o Olavo tivesse vivo, Olavo, o que é que tu tá falando dessa direita, Olavo? Que se vendeu pro Partido Novo, que vestiu a colorinha. Eu não sei mais se é do Deltan. E por que eu não sei? Porque quando eu vejo que o Thiago Mitraldi é tão próximo do Lema, e eu lembro, esse aqui é o episódio mais citado na história desse canal. Eu não sei, acho que eu citei esse episódio ontem. Não, acho que uma vez por mês a gente volta ao episódio 97. Esse foi o primeiro episódio que eu uso essa biblioteca como fundo. Eu boto um terno também. Acho que é o primeiro episódio que eu uso um terno na minha vida. Nem gravata eu tinha. E o Olavo me compartilhou, velho. Eu era um louco. Eu tinha 97 dias que tinha começado o canal. Eu postava um por dia, né? E o que é que tem nesse episódio? A gente tem que voltar nele agora, né? Vamos lá pro episódio 97. Cara, o episódio 97, eu lembro. Eu tava fazendo uma live fechada, só pra membros na época. Na época eu tinha tempo de fazer isso, me perdoem. E aí, alguém me mandou um tweet. Quando eu vi esse tweet, eu comecei a pesquisar. Eu não conhecia o Renova BR. Eu fiz assim, ó. Minha mente explodiu. Qual era o tweet que começava? Será que eu não, nesse ponto não dá pra usar essa frase. Eu vou usar essa frase daqui a pouco, que é um bom filho, a casa retorna. Mas o Deltan não retornou, porque ele não tava no Novo, saiu e voltou. Mas olha só, né? Nova BR, que o Thiago Mitraldi é líder, né? O que é que o Deltan Dallagnol tava mandando? Todos queremos candidatos e equipes preparadas para fazer leis e administrar o país. O curso do Renova BR hoje é referência na preparação de futuros candidatos. Então tá, né? Se você colocar na internet, vê se eu vou te fazer perder tempo. Eu mesmo coloco aqui, rapaz. Ó. Bancada Lema. Eu vou lá te fazer perder tempo. Aqui, ó. Bancada Lema. Vou botar aqui primeiro o link logo, ó. Quem são os membros da Bancada Lema? Que também é a bancada do Renova BR, né? Obviamente que a Tabata tá no meio. Mas será que o Thiago Mitraldi vai aparecer aqui? Aí, Daniel José, lembra dele? Partido Novo? Que tava concorrendo a vereador, fazendo vídeo com o Marçal? Lembra? Bancada Lema? O Marçal gosta do Lema, né? Olha o Thiago Mitraldi! Olha só! Nossa! Partido Novo. Partido Novo me adora, né? Olha lá, né? É que a gente fala, eu falei que a gente ia voltar. Eu falei, né? Pô, o Thiago Mitraldi. Recebeu uma mão, né? Um empurrãozinho aí do. Aqui é o pessoal do Renova BR gritando Lula livre. O Thiago Mitraldi recebeu já uma ajudinha do Rubens Menin, né? Aí você lembrar aqui, né? Do Brasil, Rubens Menin, Renova, RAPS, CNN, todo mundo misturado. Renova BR é a alternativa globalista que uniu Rede, Novo, Livres e Pessoal na mesma barraca. Isso daqui devia ser ou do Conexão em Política ou do Renova Mídia. Uma época aí que os portais da direita não vestiam a coleirinha do Deltan. O Jordi dizia, Jorge Paulo Lema, figura por trás de movimentos como Todos pela Educação, Renova, prevê Tabata como suas bolsistas e seus movimentos de renovação a serem aptas a assumir a presidência um dia. Soros brasileiros nas suas marionetes. Aí falava, lembra, Tabata, né?
Aí mostrava que a Fundação Lehman também é parceira do RAPS, o Thiago Mitraldi também é do RAPS. A gente voltou esse vídeo por causa do Paulo Artung, né? Que ele aparecia aqui como líder do Renova BR, articulava pro Luciano Huck junto com o Randolph. Ah. Aí falávamos do Mufarege, que é o cara aí meio que por trás do Renova BR. Nova orientação do Partido Novo incomoda afiliados. Renato Batista, que é filiadão novo e que é do MBL, né? Mas saiu, não tá mais. Que também é quando nacional do MBL. Ah, meu Deus, né? Batista também foi aprovado para Renova BR. Massa. Que atrai o nome do novo como Vinícius Poit e Mitraldi. Salve, salve. Acho que voltaremos nesse print aqui mais tarde. Rogério Schecker. Isso daqui, né? Novo, Agenda 2030. Olha o texto livre ali, né? Conexão em política. Todo mundo. Alan vai ser um dos poucos que tá falando do Partido Novo, né? O Alan não mudou nesse tempo, né? Mas tem um pessoal que parece que mudou. Enfim, falavam do ABNCC na época, tudo mais. Olha lá, ó. Em primeira eleição, o Movimento Renova BR elege 16 candidatos. Quem que tá aqui no meio? O Fábio Osterman. Ele tava no evento do Zema, né? Rapaz! O Thiago Mitraldi. O Lucas Gonzalez. É do Novo, né? Tava no evento do Zema? Eu estou na dúvida. Tem que olhar no site. O Luiz Lima, do Renova BR. Tá no Novo, né? Ó, o Rock, professor Rock, era do Novo, né? Odeia Bolsonaro. Ai. Ó, o Ganimi tava no evento. O Paulo Ganimi tava no evento do Zema. Toda a tropa do Renova BR, irmão. Rapaz, que viagem, viu? Aí tá aqui, né? Raps e Renova, Thiago Mitraldi. O Vinícius Poit coloca, Raps, Lema e Renova, né? Enfim, né? Mas tudo bem. Aí a gente falava do professor Rock. Aí eu mostrava que toda essa turma tava no curso lá do Nando Moura, né? Aí fala do Fábio Osterman. Para aí, eu não perder muito tempo dele. Se tu quiser, tu pai, dá uma lida. Aí falava da Marvada. Aí tava lá, né? Vinícius Poit. É preciso tirar o conservadorismo da conversa sobre cannabis. Ele e o meu amigo Thiago Mitraldi apresentamos o novo na comissão especial que discutiu a liberação da cannabis para fins medicinais. É pauta do governo Zema? Vai liberar Zema. Zema, não faça isso, Zema. Aí tá ali, né? Várias postagens da época. Pra você ver, né? Relembrar e viver. Por isso que eu falei, esse vídeo pra quem de direita, que já tá convertido, que quer conhecer um pouco mais, né? Pra ver o quanto a gente tá regredindo no tempo. O quanto estamos regredindo no tempo. Aí olha esse texto dele da época. Um radicalismo que vale a pena. Radical defesa do diálogo. Aí ele falava aqui, ó, sou um deputado representante de um partido liberal, independente, crítico ao desastre econômico e aos atos criminosos e antidemocráticos dos anos do PT, mas também crítico às pataquadas e ao viés autoritário de Bolsonaro. Por isso que ele é atacado pelos dois lados. Ele é isentão. Aí falamos que era do Livres, né? O Livres era um movimento que estava dentro do PSL, que saiu do PSL quando Bolsonaro chegou. Bolsonaro chegou e a turma do Livres saiu. E você vê aquela notícia, né? Que ele mandou, o Mitraldi tá procurando a galera para rodar o Zema do grupo do Livres. Aí eu relembrava, né? Eduardo Cassado. Ó o Paulo Gontijo. Eu sou Livres, né? Vai representar o Eduardo na Câmara, que era a cassação do mandato dele. Bom demais. Ai, meu Deus do céu. Olha na Landau. Ó Landau. A Nata. Landau. Malan. Tércia Arida. Edmar Baixa. Andelara Rezende. Gustavo Franco. Quem mais que eu esqueci? Márcio da Nóbrega. Marcos Riboa, Samuel Pessoa. A nata do tucanato. Os neoliberais brasileiros. Esse negócio de ficar atacando Livres para esconder o bolsonarismo tá feio. A gente é liberal, pode ser bolso, mas apoiar quem defende torturador, ditadura e voto das 5 não é exatamente um liberal, tá ok? Vamos defender ideias e não governo, tá bom. Aí tava lá, né? Mais ataques. Bancada Lema. Os políticos apagas pelo segundo mais rico do Brasil. Deixa eu ver o que mais falava aqui, né? Financiadas, grande empresário, Nizanguanais. Doou pra Tabata. Abílio Diniz doou pro Mitraldi. Abílio Diniz, né? Parente aí do Felipe Dávila. Que legal, viu? Que legal. Mas vamos lá, vamos voltar.
Ó o Renova BR. Ó o Zema, rapaz. Ó o Zema. Ó o FHC. Ó o Luciano Huck. Ó o Renova que o Deltan gosta. E aí? É Deltan Dallagnol que colocou a coleirinha na galera da direita ou foi o Lema que colocou através de Deltan Dallagnol? E eu pergunto isso por quê, ó. Isso eu deixei pra fazer ao vivo. Eu deixei pra fazer ao vivo. Olha só, a gente tem que vir aqui no perfil oficial do Deltan Dallagnol no Twitter, porque o Deltan é um grande combatedor da corrupção. Você sabe, né? Ninguém luta mais contra a corrupção do que Deltan Dallagnol. Ele é a lenda humana. Cadê? Deltan. Eu nem sigo essa porcaria, nem aparece pra mim. Você vê Deltan inteiro pra aparecer. Graças a Deus que tirou da minha timeline. Chega aqui, ó. Buscar só postagens do Deltan. Ó, Lehman. O maior escândalo financeiro do país. Bilhões. Eita, não tem um comentário do Deltan sobre o Lehman. Não, ele deve ter falado das americanas, né? Então bota assim, americano. Americano. Não é possível que Deltan Dallagnol, o maior paladino da luta contra a corrupção, a favor do compliance. Compliance, acelera. Não é possível que ele não for desse caso, né? Vamos procurar. Americanos tem vários tweets, né? Enfim. Aqui ele tá falando no contexto agora, as empresas americanas, Instituto Universidade Americana, não tem nada a ver com isso aqui, 2022, Elon Musk, né? Trump, governo Trump, soberania, tá? Por agora também, desse ano. Agora também, na mídia Supremo, punições nos Estados Unidos. 2016, participe de eventos em Universidade Americana, não. 2019, não, 2019 não tinha escândalo. 14 de julho, aí também a questão do Trump Mídia. 2017, 2018. Ai. Deltan Dallagnol nunca falou do escândalo da turma do Lehman, do Sucupira e do Tele? Meu Deus! Eu também nunca vi o Zema, né, falando sobre isso. Eu nunca vi os liberais falando, né? Rapaz, é porque eu... Não vai me dizer que é porque... Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Porque, eita, eu não quero ser processado. Eu não quero ser processado. Rapaz. Esse vídeo não existiria se vocês não estivessem maltratando o Bolsonaro, né? Vocês sabem disso. Vocês têm que ligar pro Moro e perguntar assim, Moro, tu conhece aquele oreudo, o trombadinha do dossiê? Vale a pena incomodar aquele menino? Vale a pena a gente ser safado com o Bolsonaro? Esse menino é chato mesmo. Rapaz, você não sabe como eu consigo ser chato. Esse episódio 97 foi a vez que eu comecei a achar, não tinha certeza, eu comecei a pensar assim, rapaz, acho que o Carlos Bolsonaro me assiste. Porque ele começou a me seguir. E eu tinha acabado de postar o vídeo no dia 16 e o Carlos fez aquele comentário que eu falei, cara, isso aqui é o que eu tava comentando em vídeo, velho. Esse maluco deve estar me vendo. Aí o que o Carlos Bolsonaro falava, né? Novo, igual a Livres, igual a MBL, igual a Renova BR, que é igual a Luciano Huck, por aí vai. Tirem as suas conclusões. É quem aparecia para rebater o Carlos e o Carlos respondeu. Um homem chamado Rogério Schecker, que eu acho que a gente falou que ia voltar no print dele, né? São movimentos muito diferentes. Em comum, sem Huck, que não é movimento, lutam para mudar a política podre do Brasil, aquela movida por reeleição, que sanciona fundão, nomeia parentes e amigos e faz conchavo entre os poderes para proteger os seus, pois tem o que temer, tem um rabo preso, tirem suas conclusões. Eita! O Rogério Schecker veio defender a turma do Lehman, do Novo, do Livres, do Renova BR. Quem é Rogério Schecker? Aí o Carlos coloca, né? Se tinham dúvida de algum movimento, eis a resposta por eles mesmos. Quem é Rogério Schecker? Cofundador do Vem Pra Rua. Foi candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Ah, então ele está defendendo em causa própria. Rogério Schecker está defendendo seus próprios amigos. Entendi. Pois bem, temos que falar do Rogério Schecker, mas temos que voltar alguns dias no tempo, antes de falar do print. Quando teve aí a prisão de Bolsonaro, que ele segue preso, segue sendo torturado, está doente, até a Transparência Internacional achou preocupante. E aqui me tocou. Eu fiquei de cara que Leandro Ruschel, nosso grande churrasqueiro de carnes queimadas, falou que a Transparência Internacional é um aparelho globalista mantido por tipos como Jorge Soros. Sim, financia. Se for lá no site, você vai ver. Soros, Fundação Ford, financiou a Transparência Internacional.
Eu falei, nossa, o Leandro Ruschel está falando dos vínculos do Soros com a ONG dos amigos do Deltan. Será que ele esqueceu disso? Aí, gente, veja só isso daqui. Não para falar do Deltan, mas para falar do Rogério Schecker. Temos que falar do Rogério Schecker. Mas temos que voltar para Vaza Jato. Por quê? Bom, Deltan e Transparência Internacional queriam influenciadores de esquerda. A gente já falou muito disso. Mas quando você pega a matéria completa, o Rogério Schecker aparece. Deltinha e Bruno Brandão, diretor da TI, queriam conquistar influenciadores de esquerda para impulsionar os projetos da Lava Jato. O plano foi relatado a Deltan por Bruno Brandão em 8 de fevereiro de 2018. Em seguida, Bruno Brandão diz que quem pretende influenciar. Aí ele mandou essa mensagem pro Deltan, ó. Se ganharmos a CNBB, Esquerda Religiosa, o Pedro Abramovay, que financia quase todas as ONGs do campo progressista, sim, é o Open Society, né? Pedro Abramovay é o cara do Soros. Até hoje, não mudou nada. Realmente é verdade, o Soros financia todo mundo. João Moreira Salles, da Piauí, Sakamoto, professores da USP, que ambos um campo de influência para baixar a resistência da esquerda. Temos que fazer esse pessoal referendar o pacote como impactante e principalmente democrático. Falou pro Deltinha. Deltan responde afirmando que pode fazer propaganda dos pacotes ao final de palestras e que o Ministério Público o autoriza a tirar férias para participar de eventos como esses. Aspas. Diz Deltan, concordo totalmente. Acho que tenho que ficar atrás do palco, nos bastidores, na medida do possível. É importante que a sociedade cresça e nós diminuamos. Ao mesmo tempo, preciso manter coerência com o passado. Ah, Deltan. Aí essa matéria falava assim, né? Caros, falei com o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua. Schecker é um cara bem empoderado, ou ao menos assim pareceu nas vezes que eu falei com ele. Ele tem duas iniciativas. Lista negra, nomes politicamente corretos, tchau queridos, de políticos em quem não votar. Vão usar instrumentos de mídias sociais para fazer divulgação geolocalizada. Rapaz, isso aqui é gabinete do ódio, viu, Deltan? Rapaz, pagar, usar ferramenta para chegar na pessoa certa a mensagem para ela não... Isso aqui é gabinete do ódio. 2. Uma frente por renovação sem protagonista que aglutinará entidades da sociedade civil que concordam com a agenda liberal, meu. Acelera! De promoção do mercado anticorrupção. Acelera! Virgem Maria! Estão desenvolvendo a agenda e juntarão uma série de entidades que apoiarão candidatos com condições de se eleger e que se comprometam com a agenda. A turma do Renova BR, do Livres, do Raps, do Lema, do Novo, do Hulk. Meu Deus. É lembrar e viver, né? Mas vamos continuar. Aí a gente volta no print, né? Você vê que tá essa frente aqui, peide lá. Partido Novo lança Rogério Schecker como candidato ao governo de São Paulo. Aí tá lá, né? Algo de ser feito no caso da Damares. Seja pelas declarações que misturam religião com política, pela falta de reconhecimento do meu corpo e minha célula com questão de saúde pública, pela ausência de experiência e gestão, pela não representativa entre mulheres, não dá. O maluco queria que aborto avançasse, né? Tinha que ser do Novo, né? Ó, esse não faz escondido, não. Esse faz assim, ó. Esse não tem vergonha de acelerar, não. Ai. Aí falando sobre a questão dos liberais, isso aqui foi outro vídeo. Esse daqui foi o primeiro vídeo meu, foi proibido de passar no Brasil. Atormentou com ações na justiça e proibiu mesmo. Eu fiz nossa na época, sou bem empírico de antagonista. E aí, uma das coisas que falava é o seguinte, né? Já falei do Rogério Schecker no Twitter, ele é cofundador do Vem Pra Rua e agora ele trabalha para Empíricos, sócio do antagonista, está tudo tão na cara. Aqui está o link, como será o 2020 da Empíricos. Você tá ali, né? 2020, Mano da Sua Vida, produzido por Rogério Schecker. Antagonista? O portal oficial da Lava Jato, do Deltan. Acelera, hein, tio? Mas vamos voltar. Enfim, né? Livres, tudo mais, pipipi, popopô. Eu fiz outro dossiê na época. O Novo tá livres. Carlos Bolsonaro expõe o gabinete do patinete de colete. Deixa eu ver se eu posso avançar aqui. Não vou avançar ainda, não. Vai fazer sentido, já. Eu falei para... Deixa eu reagir aqui rápido, né? Carlos Bolsonaro botou assim, né? O menino botou. Usaram e abusaram do Bolsonaro para aparecerem na política. Agora estão dando as costas. Quem? O Sabugosa com o Zema. E aí o Carlos diz, é de embrulhar o estômago. Eu usei aquela frase que um bom filho a casa retorna, né? Vamos voltar ao episódio 148.
Eu nem olhei pro relógio, já bateu 1h10. Eita! Mas tá perto do fim. Aí falávamos do Livres, aí eu relembrava de novo, né? 50 dias depois, porque a direita não lembra das coisas, o pessoal esquece. Aí falava de uma galera. Aí aparecia. Todo mundo do Partido Novo, né? Novo, tudo 30, né? 30 é o número do Partido Novo. Tudo Partido Novo. Novo. Ó, o Thiago Mitral de novo. Tudo Partido Novo também. Novo. Aí eu mostrei. Deixa eu ver, câmaras municipais. Parece que. Tô na dúvida agora. Mas enfim. Esse maluco era vereador de São Paulo. Aí eu comentava do Caio Coppola, né? Que tinha ajudado esse maluco a se eleger, que era do PSB, Partido Socialista. Lembrar as coisas na época pra dividir a direita. Eu mostrava, né? O nome do Caio Coppola não é Coppola, não sei se vocês sabem. O nome oficial do Caio Coppola é Caio de Arruda Miranda. Aí eu mostrava que o Caio Coppola tinha dado uma boletadinha nas eleições, não só nesse menino, mas ele também fez a campanha do Poit e do Daniel José, que é da bancada Lema. Aí mostrava que o vereador que o Caio Coppola elegeu foi o cara que colocou São Paulo na Agenda 2030 da ONU. Parabéns, Coppola. Pai, né? Quem pariu, Matheus, que balance. Você ajudou a eleger o cara que colocou a cidade de São Paulo na Agenda 2030 da ONU. É o grande feito de sua vida, irmão. Aí falamos de Rogério Schecker, aí lembramos das coisinhas cá, pipipi, aí na Landau, né? Que é do Livres. Defende que o liberalismo é uma doutrina que vai ao encontro da transgeneridade. Tá, beleza. Aí o Renato Batista, que era do Livres, que na época era o chefe de gabinete, basicamente, do Mamãe Falei. Ai. Aí tá o Leo Holiday. Aí. 148. Um bom filho a casa retorna. Olha essa foto. Renato Batista do MBL. Marcelo Castro. Procura mais sobre cidadão. Eu te dou até uma dica no que procurar. Deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui na internet. Ô, sabugosa. Ah, meu Deus, sabugosa! Querem saber quem é Marcelo Castro? Esse aqui, ó. Ó, calma. O candidato a vereador de São Paulo, Marcelo Castro, do Partido Novo. Tráfico nem devia ser crime. Diz candidato a vereador sobre André do Rap. Lembra do André do Rap? Lembra do André do Rap? É esse aqui, viu? Marcelo Castro, que falou isso. Ó o Enio, né? Rock, Vinícius Poit, Ricardo Melão. Ó o Sabará, rapaz. O articulador do Marçal e o Sabugosa, né? O Ricardo Salles. Um bom filho, a casa retorna. Um bom filho, a casa retorna, hein, Carlos? Qual o posicionamento do Novo sobre aborto, drogas e outros temas? Entendendo que discussões relevantes, como essa legalização da fumaça, não devem constar na agenda do Novo neste momento. São questões com importantes aspectos éticos e culturais que devem ser discutidas pela sociedade enquanto atuamos em outras prioridades para o país. Aí na época, né? Entre direita e esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vai para frente. É liberal, O Fabarão é o cara da ração humana, né? Amigo do Coppola. Na época tem uma galera que me encheu o saco. Aí eu terminar o vídeo, né? Novo, livre, do MBL, renova, Luciano Huck, por aí vai. Tinha suas conclusões. E ó, pra vocês aqui do Novo, ó. Foda-se, todos. Lembra desse dia, né? 15 de março. Tem que passar 5 anos pra repetir a mesma coisa 5 anos depois, velho. 5 anos, estamos repetindo 2.000 dias depois. Mais de 2.000 dias depois. Porque a direita, aí depois o povo da direita quer apontar pro petista e fala: vocês não vê quem é o Lula, vocês não aprendem, e vocês aprendem? E vocês aprendem? Olha lá, um bom filho a casa retorna. E tá com a peitolinha, viu? Nossa senhora, a peitolinha do Salles, viu? O Lema também tem uma peitolinha, né? Eu não tenho, não. Tô bonitinho. E só pra também bater mais gente, né? Já que estamos aqui. Roadshow da direita por 2026. Governadores atuam juntos nos bastidores e percorrem eventos do agro e de bancos. De banco, com certeza. Nessas conversas privadas, uma coisa que vem pautando o debate é o quê? Pesquisas encomendadas pelo Ciro Nogueira. Pesquisas com quem? Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas. Há quanto tempo tá falando Murilo Hidalgo da Lima? Murilo Hidalgo da Lima. Murilo Hidalgo da Lima. É toda essa turma aí, velho.
É toda essa turma aí. Por isso, eu sou Jair Messias. Eu ia xingar você, mas minha cabeça me travou, né? Parei. É Jair ou já era, sabe? É Jair ou já era. É Jair ou já era. E até bom, eu sou oposição a todos os governadores democráticos. Não anularei meu voto, não farei campanha pregando voto no segundo turno. No primeiro turno, o povo faz o que quiser. No segundo turno, vote contra quem for o Lula. Só pedirei votos para Jair Messias Bolsonaro. Até o Eduardo vai ter que começar a se esforçar. Eu tô no nível que nem o Eduardo, mas eu tô querendo. Jair Messias Bolsonaro. E é isso, sabe? Pronto. Tá bem claro, tá? Tá ruim, tá ruim. E eu, assim, né? A gente vai ficar aqui dia sim, dia também. Eu trabalho todos os dias, né? Vocês têm alguém que vai me perseguir? Me persegue aí. Mas tem mais um que tá me perseguindo. Eu não tô nem aí. Eu não quero aparecer. Eu não quero ir pros grandes canais. Eu não quero ser contratado por ninguém. Eu tô de boa. Tô aqui, no mesmo lugar. No mesmo lugar. O vídeo, inclusive, ele terminava assim, né? No final, eu sempre botava isso aqui no passado. Você vê que eu tô no mesmo lugar, né? Que eu dizia, nossas pautas, fim da influência do Foro de São Paulo no Brasil, pressionar a base aliada, tornar possível o plebiscito para que Bolsonaro possa governar com o povo. Tentar algum método, né? Hoje eu vejo que isso é muito difícil de acontecer. Milite pelo seu candidato de 2020. Se ainda não tem, procure e lembre de checar o seu passado. Você vê que eu prezo para descobrir o passado das pessoas, né? Bolsonaro 2022, esse vídeo aqui era de março. Março de 2020. Meses antes da eleição. Bolsonaro 2022, quem mandou matar Bolsonaro minimamente na época. Tá aí. Era só, velho, vocês serem minimamente decentes. Defenderem o homem mais perseguido deste país, que nos trouxe até aqui. Mas não. Vocês tinham que tripudiar de Bolsonaro. Vocês têm que tripudiar de Bolsonaro. Então, velho, vocês ganharam um inimigo declarado, sabe? Eu sou bolsonarista. Não sou direita. Não faço questão de ser. Eu sou bolsonarista. Acabou. É isso aí. Chora, range os dentes. Eu sou e eu não tenho vergonha. Pode me chamar de idólatra. Eu vou voltar aqui e vou mostrar tudo de novo. Rebater ponto a ponto que achar necessário. E é isso, né? E tem mais coisa pra gente falar. Só que é uma leve pitada. A gente só pegou de um. Thiago Mitrade. O partido em si, enquanto instituto, né? Instituição, tem uma porrada de coisa pra falar de novo. Ela tem uma porrada de coisa. Vocês apagaram, mas o print é eterno. Então, vamos lá, né? Vocês não vão desistir, eu também não vou. Então teremos aí meses de embate. Porque o projeto de vocês é um projeto pessoal. Não é um projeto de Brasil. Não é um projeto de diminuir o tamanho do Estado. É um projeto aí de campeão nacional, do bem, né? Do lado de vocês. Pelo menos é o histórico de vocês, né? O que apresenta. Quem paga a banda, escolhe a música. Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo da Ana Paula, se você quiser mandar pra alguém lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, você vai dar um pouco mais. Orçamento do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas, que tem muita coisa do Partido Novo no Atlas, muita coisa. Conteve o primeiro CIPEC, o Zema aprontou, o papo aí que Zema se elegeu em 2022, que ele tem... Por que... Não, 2018. Como é que o Zema se elegeu em 2018? Qual foi o papel de Bolsonaro nisso? Se precisa, a gente relembra, viu? Não canta de galo. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.